Oi, 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 pessoal. Voltei aqui no YouTube, no meu canal, que estava algumas semanas aí sem vídeo. Fiquei sem postar vídeo porque eu literalmente queria postar algo que tivesse fazendo sentido pra mim, né? E é maravilhoso fazer vlog, eu gosto, mas desde que tenha um sentido, sabe? E ultimamente eu não estava sentindo isso. Então eu dei um tempo para esparecer a minha mente. E eu não pretendia voltar, mas como hoje eu vim visitar esse parque aqui no centro da cidade, na verdade é uma cidade vizinha minha, e tem um parque muito lindo aqui. Eu não filmei para cá pro YouTube, mas é muito lindo o parque, é no centro da cidade. E acaba que muitas pessoas vêm para cá se divertir. Hoje meu marido veio para jogar tênis, né? E eu vim acompanhar ele e resolvi caminhar um pouquinho. E como eu tô aqui, né, resolvi gravar esse vídeo atualizando vocês, né, do que está acontecendo depois daquele vídeo de perguntas e respostas, né, trazer uma atualização aqui para vocês. Então, gente, eu tenho vivido muitos processos com o Senhor, processos de aprendizado mesmo, processos de crescimento. E todo mundo que sabe, né, que conhece a palavra, a gente sabe que na palavra de Deus sempre orienta a gente sobre o processo de crescimento. E a gente sabe que crescer dói, né? Mas ao mesmo tempo, crescer é satisfatório, crescer é muito bom. E eu tenho visto isso, sabe, dia após dia na minha vida aqui. Eu até converso muito com a minha amiga Edmara, que também é minha professora de inglês, e ela, assim, tem sido na minha vida uma irmã mesmo. A gente se conhece desde criança e Deus, ele nos uniu, né, neste momento agora, porque tanto ela quanto eu, a gente está vivendo processos muito parecidos, processos com Deus muito parecidos, mas momentos de vida também similares, mas não tanto, né? Óbvio que cada pessoa tem a sua vivência. Mas a gente tem conversado muito a respeito do que o Senhor tem feito na nossa vida, enquanto crescimento espiritual mesmo, né, gente? E a gente sabe que o crescimento espiritual, ele abrange o físico, abrange a nossa vida no geral. E eu tenho, assim, parado para observar e estado muito feliz, sabe? Algumas perguntas de vocês, que vocês fizeram, né, no último vídeo de perguntas e respostas, foi justamente para saber se eu estou me adaptando, como é que está sendo com a comida, com as pessoas, né? E literalmente, gente, foi um período de adaptação. Agora eu sinto que eu estou começando, sabe, a me sentir pertencente a esse lugar. Em todos os sentidos, até mesmo em estilo, né? Eu estou começando a me encontrar no meu estilo. Era uma coisa que eu estava me sentindo muito perdida nos últimos meses. Eu não sabia exatamente o que vestir, como me vestir. E isso estava me deixando assim bem desanimada, triste, até porque eu também não tinha muito lugar para sair. Ainda não tenho, né? Porque é sobre a carteira de motorista, eu vou contar para vocês também. E enfim, mas eu tô literalmente me encontrando pouco a pouco aqui nesse lugar e isso tem sido muito bom, sabe? É muito engraçado porque muitas pessoas falavam assim, nos primeiros meses a gente se sente uma turista, né? A gente vai, tudo é novidade e tal, e realmente é. Apesar de que eu não tava assim muito nessa vibe, ai meu Deus, né? Como eu falei pra vocês. Mas é literalmente isso, é tudo novo, a gente está descobrindo várias coisas. Por exemplo, a primeira vez que eu venho aqui nesse parque, não, não necessariamente vir aqui, porque a biblioteca que a gente vem é aqui perto, mas é a primeira vez que eu caminho, que eu conheço literalmente, então isso aqui para mim é novo ainda. E aí, nesse momento agora, para mim está sendo aquele momento que eu estou começando a entender, peraí, eu não estou aqui de férias, eu estou vivendo aqui, eu estou morando aqui. Então todas essas diferenças já não estão mais diferentes para mim, já começam a fazer parte do dia a dia, começam a fazer parte da minha rotina, né? Como por exemplo comida, o estilo que eu falei para vocês, né? Inclusive eu quero, não sei, né? Bora ver o que é que o Senhor tem para mim. Eu pretendo trazer vídeos sobre isso para vocês, sobre o estilo mesmo, sobre essas coisas de moda que eu gosto. Mas eu não sei, estou orando ao Senhor para que Ele me dê direcionamento para o que Ele quer para esse canal. Mas eu tenho sentido, sabe, uma diferença muito grande mesmo. E isso tem me deixado muito feliz. Eu estou me sentindo mais bonita. O que eu não estava me sentindo porque eu não conseguia me encontrar literalmente, né?
com roupas, com estilo, com a forma que as pessoas se vestem aqui e encontrar o meu meio termo ali, né? E graças a Deus eu estou conseguindo. Estou numa fase bem mais esportiva, o que está me deixando, assim, por um lado, bem mais saudável. Estou tentando me alimentar melhor, justamente porque eu estou, né, num estilo mais esportivo, então eu tenho que fazer jus ao estilo que eu estou usando. Então isso para mim tem sido muito bom. A gente tem tentado se alimentar melhor, menos fast food, menos, mesmo que uma vez na vida a gente faça isso, mas a gente tem tentado mesmo comer mais saudável. Isso tem sido muito, muito bom. Outra coisa que é uma novidade para mim é literalmente que eu comecei a frequentar uma célula, e eu, óbvio, né? Nós conhecemos um casal de brasileiros, na verdade 2 famílias de brasileiros, e uma dessas famílias tem uma célula de brasileiros em casa. E eles convidaram a gente foi, e nós amamos, são pessoas maravilhosas, né? E ainda falando sobre a igreja, eu também comecei, quarta-feira agora, um curso na igreja sobre transição profissional, né? Eu ainda não tenho muito o que falar, porque eu acabei de começar esse curso, então vamos ver, né? Essa quarta-feira agora foi a primeira aula, então a gente começou, né? A gente se conheceu ali, fizeram pequenos grupos, a gente conheceu aquele pequeno grupo, conhecemos os mentores, né? E eles falaram mais ou menos como é que vai ser esse processo dessas aulas pra gente. Eu não lembro quantas aulas vão ser, quantas semanas, enfim. Mas a gente vai ter aí, eles distribuíram pra gente um caderno com todas as anotações necessárias, né? E assim, gente, para vocês verem como a guerra espiritual ela é grande, que nessa semana eu tive assim, várias guerras espirituais e eu percebo isso quando literalmente o Senhor tá me trazendo para algo novo, sabe? Eu percebo essas guerras e na quarta-feira, gente, eu acordei com uma dor de cabeça. Quarta-feira foi o dia da primeira aula. Eu acordei com uma dor de cabeça inexplicável, que eu não fiquei no celular até tarde, me sentindo muito mal, assim, uma tristeza, eu tive uma crise de choro e eu comecei a orar e declarar, né? Eu falo, Senhor, como é que eu vou conseguir participar dessa classe? Para que eu me inscrevi nisso? Meu Deus, eu estou arrependida. E aí o Senhor me trouxe a memória, e eu só recapitulando, né? Eu estava com essa crise justamente porque eu estava com medo de não entender, porque a minha maior frustração aqui é literalmente com a fala, né? Porque às vezes a pessoa me faz uma pergunta e eu não consigo entender o que ela falou e eu me sinto muito constrangida por não ter entendido e não conseguir responder, né? Então eu começo a gaguejar, não consigo encontrar as palavras corretas e isso me frustra muito. E eu estava orando sobre isso, falando, Senhor, não me sinto pronta no inglês, para que eu, né, me inscrevi nisso? E aí o Senhor me trouxe à memória algo que Ele tinha me falado anos atrás. E aí Ele me falava para declarar aquilo e eu realmente comecei a declarar e declarei fora todo espírito de medo. E aquilo foi me renovando, sabe? O Senhor foi trazendo renovo sobre a minha vida, trazendo coragem, determinação. O medo não desapareceu, mas o Senhor me deu uma força, sabe, para ir, e eu fui. E cheguei lá e foi muito bom. Não entendi 100%, mas eu entendi o contexto geral. Isso me deixou muito feliz. Só o fato de eu ter ido já me alegrou muito, né? As pessoas me receberam muito bem. Foi maravilhoso, gente, assim. Só o fato de eu ter ido, ter dado esse passo, é o que um pastor meu no Brasil falava muito. É o princípio da porta automática. Ele falava isso. A porta só vai se abrir se você der o primeiro passo. Enquanto você estiver ali parado, ela não vai se abrir. E foi literalmente assim que eu senti, né? Que eu me senti. E eu fiquei tão feliz. Meu marido falou, nossa, eu estou muito orgulhoso de você, você foi, né? Eu fiquei, ai meu Deus. E literalmente foi muito bom. A gente também começou aí no segundo culto, né? No dia de domingo a igreja tem 3 cultos, 2 pela manhã e 1 à tarde. O primeiro culto, ele é aquele culto mais metodista, bem típico daqui, onde as pessoas não se mexem muito, é aquela coisa mais parada. Mais para idosos, né, famílias, assim, geralmente com as crianças eles vão mais cedo. Então é aquele culto assim muito parado, as luzes todas acesas. E eu tô acostumada com o estilo mais batista.
mesmo sendo da Assembleia de Deus, mas a nossa Assembleia ela era assim. E aí a gente foi no segundo service, no segundo culto, porque o pastor falou que as outras famílias brasileiras iriam. E, gente, a gente se sentiu muito bem, muito bem. O Ian estranhou um pouco, porque é um culto mais longo, é um culto literalmente como a gente está acostumado, né? Onde desliga a luz, levanta a mão, o povo adora, o povo chora, vai na frente, sabe? Eu me senti tão bem, eu choro horrores no culto. Isso para mim foi muito bom, porque quando eu comecei a ir no primeiro culto, eu gostava, mas eu não estava sentindo aquele calor no meu coração, eu não conseguia chorar, porque a luz acesa, todo mundo ali, sério, olhando, eu ficava, meu Deus, será que eu escolhi, será que eu ouvi realmente o Senhor, será que era essa a igreja correta? Porque antes de vir para cá, eu acho que eu falei para vocês, eu orei, né, porque eu não tinha uma igreja, então eu orei para o Senhor me mostrar uma igreja, e Ele me mostrou essa, e eu falei, Senhor, será que eu ouvi certo, será que eu ouvi errado? E graças a Deus, né, nesse segundo culto eu realmente pude sentir a presença de Deus forte e deu tudo certo e está sendo assim maravilhoso, né? Muito, muito bom, gente. Eu estou me sentindo muito feliz mesmo de ter encontrado um lugar. E o fato de estar indo nessa classe, de estar conversando com outras pessoas da igreja, de estar indo na célula, na casa das famílias brasileiras, eu estou começando a me sentir em casa, sabe? Eu estou começando a me sentir fazendo parte daqui. Isso está assim, me deixando muito, muito feliz mesmo, de verdade. Estou muito feliz. Meu Deus, uma benção. Resolvi tirar o boné aqui, porque ficou escuro, e o óculos. Bom, gente, então, continuando. Vamos lá falar sobre o próximo passo. O próximo tópico, na verdade, que é carteira de motorista. Gente, eu fiz a bendita da prova. Primeira vez eu fiz, eu falei pra vocês, eu não passei. Foi horrível, eu estudei de novo. Fiz, passei. Quando eu saí de lá toda feliz, a minha sogra foi comigo e ela falou, e aí, passou? Ela estava muito ansiosa também. Eu falei, passei, a gente foi, né? Ai, passei e tal. A pessoa foi me atender. Quando ela me atendeu, simplesmente ela disse que ela não podia emitir minha carteira, não podia me deixar fazer a prova, que a gente tem o teste de conhecimento, igual no Brasil, e a gente tem o teste de direção. E a pessoa falou, eu não posso deixar você fazer porque o seu visto vai expirar. O meu visto de noiva, ele expirou em 3 meses, né? E quando eu fui ainda não tinha expirado, mas estava próximo. E mesmo fazendo ajustes de status, eu falei para ela, olha, a gente fez ajustes de status e tal. Ela disse, mesmo assim, não posso porque você não tá com status, né? Esse é o BO do visto de noiva, né, gente? Eu fiquei, Senhor, misericórdia. E a gente foi em outra cidade para tentar também. Mesmo assim, não deu certo, não conseguimos. E eu fiquei assim bem triste porque aqui tudo funciona dirigindo. O máximo que eu consigo ir é no parque e na academia. O máximo. A academia é 1,5 km mais ou menos da minha casa. E é o único lugar que eu consigo ir andando. Os outros lugares eu não consigo ir supermercado, em lugar nenhum. Então isso me deixou assim um pouco triste, frustrada. Eu fiquei, nossa, eu vou ficar, sabe lá quanto tempo, né? Fora que pra mim foi bem difícil fazer essa prova. Bem difícil, assim. Eu me esforcei muito, muito mesmo para conseguir passar. E passei, e aí agora eu tô com medo de ter perdido esse resultado, né? Ele é válido por 6 meses. Então eu espero que o meu green card saia, em nome de Jesus, logo, para que eu consiga aproveitar esse período, né? E fazer o meu teste de direção. Falando em green card, meu Deus, enrolou minha língua. Falando em green card, misericórdia. A gente deu entrada, né, mês passado, estamos em junho agora. Já foi agendada a minha biometria. Quem agenda não somos nós, é o próprio SIS. Então eles já agendaram para o próximo dia 23, que agora acho que semana que vem. E eu vou fazer. Depois disso, acredito eu que é esperar, né? Esperar eles marcarem, aprovarem o caso e marcarem a entrevista, porque acredito eu que eu vou ter entrevista. Então, literalmente, quem passou pelo K1 já nem sente mais ansiedade nem nada a esse respeito, gente, porque, enfim, né? A gente está bem otimista, né, de que vai sair rápido, em nome de Jesus, né? Deus está no controle de todas as coisas.
não queremos ficar ansiosos por isso, a gente está orando, está colocando nas mãos do Senhor e vamos continuar a nossa vida. Enquanto isso, infelizmente, eu não posso dirigir, o que me limita muito, então não consigo sair para fazer nenhuma compra, nem no shopping, nem nada, nem vir caminhar num parque desse, eu não consigo. Mas, graças a Deus, assim, não me faltam oportunidades, né? Estou conhecendo novas pessoas, já posso marcar para tomar um café. A pessoa vai ter que me buscar, óbvio. Então eu tenho que fazer amizade com gente que já tem carteira, né? Mas assim, gente, no geral tem sido bem bom. Sobre a alimentação, aqui, gente, você encontra praticamente tudo. Só não encontra o meu açaí. Mas a gente encontra o sorvetinho de açaí, que tá bem parecido ali, né? Encontramos aqui uma sorveteria chamada Big Açaí. E essa sorveteria a gente já foi lá, provou, óbvio que é bem distante, né, do que é o nosso açaí no Pará, mas já deu para matar um pouquinho a saudade. E a gente encontra tudo, gente, aqui para uma alimentação que a gente tinha normalmente no Brasil. Então, a gente dificilmente sai para comer, o único dia que a gente sai é na sexta-feira, porque é o nosso date night. Então, a gente sai para comer e, enfim, a nossa maior alimentação é em casa, então é bem normal, bem natural. Mesmo assim, não sei se a gente não sabe, está aprendendo agora a escolher os produtos, mas eu estou sentindo um pouco de dificuldade de perder peso, né? Não só peso, mas de perder gordura localizada mesmo. E eu estou já há 2 semanas nessa dieta, nessa nova dieta, mas eu sei que tudo vai se organizar com o tempo. E no geral, gente, assim, o meu sentimento daquele último vídeo já mudou bastante, né, do vídeo de perguntas e respostas, já mudou bastante. Não porque as circunstâncias mudaram, mas eu acredito que é porque eu mudei. E como eu falei lá nesse vídeo, eu sei que esse desconforto, ele é ruim, né, um desconforto, não é bom. Mas eu sabia que ele estava me fazendo crescer, expandindo a minha mente, sabe? E eu sinto muito isso, né? Hoje, olhando assim, meu Deus, eu sei que não faz muito tempo, mas eu já sinto esse crescimento, sabe? De uma forma grande e também vai muito que eu me dispus para isso. Eu falei, nossa, Senhor, não, vai até aqui. A partir daqui eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero me dispor. Né, a gente já teve uma outra reunião, que foi o chá de bebê da esposa do amigo do Ian. E a amiga dela, que estava organizando, me chamou para ir para a casa dela para organizar. Então eu fiquei várias horas lá, sozinha com ela, com as crianças. E fui me virando, falando inglês. Eu falei, Senhor, eu não vou mais deixar esse medo me parar. Porque muito do que eu estava sentindo era relacionado ao medo que eu tinha, sabe? De me submeter às situações. E graças a Deus, assim, eu tenho visto um crescimento muito grande, estou muito feliz, gente, muito mesmo. E hoje aqui sentada, olhando para esse lugar, eu tive aquele sentimento de casa. Eu não sei se é por conta da natureza, por conta do clima, por conta de ter visto o rio, árvores, enfim, mas veio aquele sentimento forte, sabe? Tô em casa, me sentindo em casa. E talvez foi por isso que eu tive a ideia, o sentimento de vir gravar isso aqui para vocês. Porque é literalmente, gente, eu tô documentando esse momento, né? Como eu documentei todo o passado com os vlogs, eu tô documentando esse momento da minha vida onde eu tô crescendo. Tô crescendo. Isso é muito bom. É muito bom. E muitas vezes, uma amiga minha me falou hoje que muitas vezes a gente não vê o que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente só olha para o que a gente não tem no agora. A gente não olha de onde a gente saiu, de onde o Senhor tirou a gente. Eu não falo de lugar físico, eu falo de lugar espiritual mesmo, sabe? De avanço espiritual. Muitas vezes a gente... Meu Deus, eu me cortei aqui, nem vi. Misericórdia. Ai, Senhor. E muitas vezes a gente não se dá conta, né, do quanto a gente cresceu, do quanto a gente evoluiu. E aí o Senhor precisa nos tirar a venda, né, nos colocar em uma situação que a gente olha assim, meu Deus,
né? Eu cresci não pelas minhas forças, mas pelas forças que o nosso Pai nos dá, que o nosso Senhor nos dá. E isso é tão lindo, sabe? O cuidado que Ele tem com a gente, o cuidado que Ele tem de nos fazer crescer, nos mostrar que a gente cresceu, é uma coisa incrível. E, gente, é isso. No mais, eu queria apenas conversar mesmo, falar com vocês. Eu falei até demais, esse vídeo já está enorme. Mas eu quero dizer para você também que está num processo de crescimento, de transição, igual o meu curso. Isso é muito legal, gente. Tem um monte de gente na mesma fase de transição que eu, meu Deus. Então, se você está nessa fase de transição, não te deixa parar, sabe? Não deixa que o medo te bloqueie, pelo contrário, repreende o medo, né? Repreende esse espírito de medo e vai, mesmo com medo, mesmo se tremendo ali, mas vai, né? Vai, porque quando a gente olha para trás e vê, meu Deus, eu consegui, mesmo que não foi com as minhas forças, porque a força é do Senhor, mas eu consegui, sabe? Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Eu só tenho dito isso, obrigada, Senhor. Não solta a minha mão, vai comigo. Mas vai, Senhor, eu tô com medo, mas bora, nós dois, eu e o Senhor ali de mãos dadas. E graças a Deus tem sido assim, eu tenho visto isso frutificar, sabe, na minha vida. E é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui, né, nesse lugar lindo, maravilhoso, gente. Eu comecei, e ainda tô com muita vergonha de ficar gravando no público, as pessoas ficaram me olhando, ai meu Deus, aqui as pessoas não filmam muito. Mas eu vou fazer e é isso, gente, é mesmo com medo, a gente com vergonha, a gente vai e faz, né? E é isso, pessoal.